Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como já anunciamos, estamos de volta e já entrando no assunto que hoje nós vamos debater com as nossas convidadas. O assunto é a questão da inteligência artificial. Quer dizer, a sua regulamentação ainda caminha pelo Congresso Nacional. Passou pelo Senado, agora está, portanto, à espera também de evoluir na Câmara dos Deputados. E daí, então, se tiver tudo de acordo, Câmara, Senado, Senado e Câmara, aí, portanto, a matéria é aprovada, vai para a sanção e passa, portanto, a valer e o Brasil passa a ter, portanto, este instrumento importante e que, de alguma forma, faz com que estejamos também em igualdade de condições de várias partes do mundo que também buscam, esses países também buscam, portanto, aí, avançar neste ponto, acima de tudo, em termos de legislação. Pois bem, nós vamos, a partir de agora, estar conversando com as nossas convidadas, debatendo, e vamos, então, a partir de agora, cumprimentá-las conosco aqui nos estúdios, como a doutora Tatiana Gomes, que é advogada, ela é membro das comissões de assuntos constitucionais e também membro também da comissão de ensino jurídico da OAB da nossa capital federal. Ela que também é vice-presidente da Comissão de Direitos Eleitorais da subseção da OAB, tanto do Riacho Fundo 1 e 2, como também do Recanto das Emas. A doutora Tatiana, que também é professora universitária, né? Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. E vamos nós, destrinchar este assunto importante para a nossa população, né? Muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante. E vamos entrar nessa seara que é muito sensível. E primeiro vem o fato, para depois vir a norma, como a gente costuma dizer, nos primeiros períodos da graduação de Direito. E essa é a nossa realidade e vamos tentar adequar isso à realidade social para evitar prejuízos. Utilizar a inteligência artificial como ferramenta e não substituto da atuação humana. Perfeitamente. Deixa eu também cumprimentar a doutora Juliana Alves Serpa, ela que também é advogada, é professora universitária, é a vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB aqui da nossa capital federal, né? Doutora Juliana, também seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente agora. Obrigado, Walter, mais uma vez pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui. Discutindo temas tão relevantes e tão atuais, né? O tema que nós vamos discutir hoje é aquele tipo de tema que você não para de falar nunca, né? Ele está aqui, está na nossa realidade. É um tema sempre novo, sempre, né? Novo, sempre atual. Não envelhece nunca. Nunca. E quando a gente fala sobre legislação, hoje a gente vai ver isso, exatamente o andamento desse PL, né? Do 2338, que vai ser um marco na nossa legislação para a inteligência artificial, que na verdade é um todo, né? A gente entende de inteligência artificial só isso que a gente vê um pouco aqui na internet, de mexer em fotos, essas coisas. É uma coisa bem mais profunda, né? Muito mais amplo, né? Ela está em vários E vamos aprofundar também no assunto, né? Vamos sim. É sempre um prazer estar aqui com você. Né? Seja bem-vinda. Deixa eu também cumprimentar a doutora Thalita Melo Badra. Doutora Thalita, ela é advogada também com especialização em processo civil, graduação em ciências jurídicas e sociais, ela que também é mestranda em processo constitucional. Doutora Thalita, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Sempre um assunto muito bom para discutir. E claro, é um assunto que tem vários ângulos para a gente poder, de certa forma, avançar. Mas vamos aqui, né, no nosso passo a passo, para que o nosso ouvinte que está sempre nos acompanhando possa também interagir conosco, acompanhando, portanto, aqui o programa. E caso queira também encaminhar a sua pergunta de texto ou então de voz, pode nos encaminhar. Agora, essa pergunta pode vir de forma... como inteligência artificial, já é possível as perguntas chegarem a uma emissora de rádio de forma, empregando a inteligência artificial, doutora Thalita? Eu acho que é. Eu acho que quem está ouvindo pode usar uma inteligência artificial para transcrever essa conversa e depois pedir para gerar uma pergunta e ela chega.
É rapidinho. É rapidíssimo. E para a senhora, doutora Tatiana, quer dizer, essa facilidade de formular uma pergunta, encaminhar, deixa eu mandar rapidinho ali para o rádio que está abordando esse assunto. Já é possível, em termos de velocidade e rapidez na inteligência, formular, portanto, um questionamento? É possível e, como falei inicialmente, a gente tem que usar a inteligência artificial como uma ferramenta para otimizar o tempo e não substituir o nosso pensamento e a nossa capacidade de discernimento crítico. Então, eu posso solicitar à inteligência artificial uma pergunta ou até mesmo uma resposta, mas isso deve ser com critério. Você vai explicar daqui a pouquinho que critérios são esses, mas deixa eu buscar também aqui com a doutora Juliana. Doutora Juliana, a mesma pergunta também, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, fica fácil de formular uma pergunta, assim, uma pergunta inteligente, utilizando a inteligência artificial, doutora Juliana? Com certeza Walter. Você pode fazer isso agora e você vai ter uma resposta em questão de segundos. Até porque hoje a inteligência artificial, especialmente no Brasil, ela já tem um banco de dados absurdo. Já tem muitas informações, assim. Não todas as informações verídicas ou reais, né? Informações que têm que ser checadas. Mas, como a doutora falou, a velocidade com que isso acontece e traz uma facilidade, né? Talvez seja aí o lado bom da IA, né? Na forma como nós conhecemos agora. Esse é o lado bom, essa é a forma que deve ser utilizada, né? Então, a gente realmente precisa de regulamentação para isso, mas você percebe que numa conversa nossa aqui, no início da conversa, você já entende que isso que a gente está fazendo aqui, quem está em casa pode se aprofundar no que a gente está falando através da própria inteligência artificial. E nós vamos hoje abordar aqui a questão da inteligência artificial no campo do direito, né? Porque, evidentemente, tem a parte científica, evidente que a gente pode também entrar no assunto, mas vamos procurar aqui levar para o nosso ouvinte, porque muita gente às vezes pensa, isso é uma terra sem dono, eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, não é bem assim, eu faço, vou esconder, não vão saber nunca que foi eu, mas tudo bem. Mas vamos lá, doutora, conversar com a senhora, doutora Tatiana, justamente em critérios, né? Ou seja, mas vamos começar. Né? Inteligência artificial. Uma pergunta bem simples, quer dizer, tem lei atualmente que de alguma maneira disciplina essa questão da nossa inteligência artificial? Não, lei específica ainda não temos. Então, a regulamentação da inteligência artificial, ela carece muito de uma regulamentação própria. Então, tem a questão de leis que já existem e elas são aplicadas subsidiariamente. Como, por exemplo, eu posso citar a Lei dos Direitos Autorais, que a doutora Juliana pode aprofundar mais esse tema, né, por ser vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais. Essa comissão na OABDF desenvolve um trabalho com muito critério. A palavra que eu estou trazendo aqui é critério, e esses critérios eles passam pela ética, pela moral, a forma como a gente vai aplicar as ferramentas disponíveis no nosso universo, porque a inteligência artificial hoje ela é uma realidade que não volta atrás. É uma tecnologia que ela está presente. Então, toda tecnologia... Ela avança por segundo. Né? Toda tecnologia, ela vai evoluindo. Então, tudo que a gente tem como suporte de comunicação pode gerar uma regulamentação. E aí eu volto novamente ao primeiro fato, depois a norma. Então, antigamente, como é que eu faria uma pesquisa jurisprudencial? Eu teria que ir em bibliotecas dos tribunais, pegar o vadimeco, pegar o vadimeco, um vadimeco específico de jurisprudência, tudo isso para elaborar uma petição. A mesma coisa a gente leva para o âmbito acadêmico na parte do direito. Mas aí que eu quero perguntar à senhora, tudo bem, a senhora vai fazer uma petição, pode aplicar inteligência artificial? Pode. Mas pode ou não deve? Deve ou não pode? Pode e deve. Por que pode e deve? Porque é uma ferramenta e não vai substituir a minha pesquisa, vai auxiliar na otimização do meu tempo. Então, se eu preciso de uma jurisprudência, eu posso solicitar a uma inteligência artificial uma jurisprudência acerca de determinado tema. Então, o que é que eu, enquanto advogada, que estou elaborando a petição, eu devo fazer? Eu devo conferir nos sites dos tribunais se aquela jurisprudência ela realmente existe.
E não usar como uma forma indiscriminada, substituindo. Aí eu quero atender o meu cliente e quero fazer mais rápido. Primeiro que isso aí não é ético. Segundo que eu tenho que conferir. Eu pego como ferramenta, vai otimizar o meu tempo, vai facilitar a minha pesquisa. Tem que corrigir, conferir. E eu tenho que conferir se realmente aquela jurisprudência, por exemplo, ela é real. Porque a inteligência artificial ela pode simular que determinado ministro do STF, por exemplo, proferiu uma sentença e tem aquela sentença como se dele fosse. Mas então, que na realidade nunca foi proferida por ele. Mas deixa eu perguntar à doutora Thalita, ainda nessa mesma linha, doutora Thalita, quer dizer, inteligência artificial, a gente tem que ter cuidado porque senão vem com pegadinha? Com certeza. Tem pegadinha na inteligência artificial? Tem, é o que a doutora Tatiana estava falando. Várias vezes a gente vê casos de jurisprudências inventadas, decisões que são criadas. E, recentemente, em vários sites de notícias jurídicos, a gente tem juízes que mandam oficial AB, que criticam de forma muito veemente, muito forte, o uso indiscriminado da inteligência artificial. Porque a inteligência ela é alimentada, né? E a gente não tem os critérios muito claros dessa alimentação da inteligência artificial, a gente não sabe exatamente que tipo de informação ela teve para poder responder a minha pergunta. E a partir das informações que ela teve, ela me retorna uma informação que não é necessariamente verídica. Então, tem que ter essa cautela do checar. Você pode, de fato, usar ela como otimizador de tempo, pedir uma revisão crítica, uma revisão gramatical, uma revisão de coerência, né? Ver se isso aqui está coerente. Mas eu acho que a decisão judicial a gente ainda tem que procurar bem de uma maneira um pouco mais não inteligente artificialmente, entrando no site do tribunal, porque essa parte a gente tem visto muito recentemente muitas decisões inventadas, leis inventadas, né? Artigos de leis que não correspondem ao texto original, o que é muito perigoso. É perigoso que eu quero, inclusive, chegar na doutora Juliana. Doutora Juliana, quer dizer, está aí a inteligência artificial, como já foi dito aqui, né? Uma ferramenta fantástica, mas no campo de vocês, né, das senhoras, no campo do direito, como foi citado aqui, né, preparar, portanto, aí uma petição utilizando a ferramenta da inteligência artificial, mas depois tem que corrigir tudo. Não ficaria mais fácil já partir para a inteligência normal e preparar essa petição do que buscar a inteligência artificial e trabalhar duas vezes? Quando a gente fala sobre essa otimização de tempo, é exatamente isso. Numa petição inicial, por exemplo, você precisa falar dos fatos, falar do direito, falar do pedido. Assim prevê o Código Civil, né? Então, quando você dá para ela 3 linhas de fatos, ela consegue te dar uma história com 10 linhas que você estaria criando. Então, é essa otimização de tempo que a gente está falando, né? Para a gente conseguir fazer de uma forma mais rápida, mas principalmente no direito, a IA não vai conseguir substituir a humanidade, ela não vai conseguir substituir o ser humano. Está sendo dito, né, doutora Juliana? Exatamente, isso não será possível. Eu acredito, né, que não será possível, embora a gente tenha visto algumas... Em filme de ficção científica, a gente sempre teve essa ideia, né, que os robôs vão dominar, né? Tem até medo, a era de Ultron, né, que a gente vê falar nos filmes. Então, a gente sempre ouviu falar isso. E realmente a gente vive hoje numa era onde essa tecnologia, nos últimos 10, 20 anos, ela cresceu o que a gente esperava para ela crescer em 80. Então é assustador. Avançou demais, né? Saltou muito rápido, né? Então, o que é que vem depois disso? A gente não tem como saber, isso está fora da nossa compreensão, né? Então, a ideia da regulamentação é justamente para isso, para que eu, enquanto advogada, me utilize dessas ferramentas como otimizador de tempo, mas não como um substituto daquilo que eu estudei para fazer, porque senão você perde a humanidade, né? Entendo. Então, hoje, nas sentenças, por exemplo, os juízes já se utilizam de inteligência artificial em algumas partes, né? Mas isso só pode ser feito por um humano, porque depende exatamente dessa humanidade que eu estou falando. É nesse ponto que eu queria também colocar, a senhora já adiantou, até agradeço, e volto com a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, quer dizer, claro, né, o advogado prepara a sua petição e encaminha.
evidentemente aguarda, portanto, aí uma sentença. Mas se ela foi, portanto, na condição de utilizar, de empregar a inteligência artificial, evidentemente que o magistrado ali vai perceber e, de repente, pode até não aceitar ou não concordar, enfim, um despacho diferente daquilo que se aguardava. Mas, do outro lado, ele, o magistrado, de alguma forma, também tem que ter o mesmo cuidado de um advogado quando empregar também a inteligência artificial numa sentença, ou então numa resposta de uma petição? Com certeza. Tudo isso que a gente está falando aqui no âmbito da advocacia em relação a, por exemplo, a petição inicial, vale para todos os atores do processo. Então, no processo tem os advogados, tem o Ministério Público e tem o magistrado. Então, esse princípio ético, ele deve ser aplicado por todas as partes que trabalham naquele processo. E a inteligência artificial, ela não vai substituir o humano, assim como o rádio não foi substituído. Eu acredito que você lembra da época que dizia assim, não vai existir mais rádio, não vai existir mais TV, a internet vai substituir tudo. Então, não é uma questão de substituir. Então, essa falácia aí da substituição, ela precisa ser abordada com muita cautela, porque a inteligência ela é artificial, mas se ela existe, alguém está monitorando, alguém está alimentando. Então, por o fato de ser artificial, eu acredito que a gente tem que ter acesso, né, para chegar numa regulamentação, a quem alimenta essas bases, como a doutora Thalita falou. Ela falou, a gente não sabe quem está por trás, quais são os critérios, quem é que está, por exemplo, gerando essa jurisprudência que não existe. Será que essa pessoa tem conhecimento técnico? Será que ela é da área jurídica? Ou é apenas uma pessoa que está alimentando uma base de dados sem nenhum fundamento ou critério lógico e técnico? Mas a gente tem aí notícias, até agora há pouco, o Banco Central está aí às voltas com um vazamento realmente de dinheiro, não do Banco Central, mas de uma empresa que assustou realmente o mundo financeiro. Ou seja, em questões de minutos, vazou aí, praticamente abriu assim uma torneira e enfim, foi um prejuízo enorme, né? É onde a gente coloca. É evidente que quando a gente também fala de que a inteligência artificial jamais vai ser mais inteligente do que a inteligência humana, mas a impressão que se tem é que a inteligência artificial faz mais bem feito do que a inteligência humana, doutora Thalita. E aí? A inteligência artificial ela tem uma vantagem muito grande sobre a inteligência humana, que é uma capacidade de aprendizado rápido, né? Uma das premissas da inteligência artificial é que ela vai aprendendo conforme ela vai produzindo. Então, talvez daqui a alguns anos ela pare de inventar jurisprudência, porque a gente vai ensinando. Cada vez que você pede uma coisa, ou que você pede, por exemplo, para a inteligência artificial resumir uma sentença para você, né? Você tem uma sentença ali, precisa informar o seu cliente o que aconteceu de uma forma simples para que ele entenda. Você carrega essa decisão numa inteligência artificial e pede para ela, olha, me explica o que aconteceu, o que foi decidido de uma forma simples para eu explicar para o meu cliente, considerando que ele, por exemplo, não tem curso superior, não foi alfabetizado, eu não posso usar juridiquês com essa pessoa. Então, ela vai ler aquela decisão e vai me retornar como é que eu vou explicar isso para o meu cliente de uma forma simples. Obviamente, eu acho que é consenso aqui, a gente não precisa ficar voltando, você tem que conferir a decisão. Mas ela vai aprender. Ela vai aprender o que foi decidido ali, ela vai aprender quem foi o juiz prolator, né? E aí, quando a gente vai para um acórdão, que é o que forma a jurisprudência, a mesma coisa. Então, talvez daqui a alguns anos ela aprenda uma jurisprudência verdadeira e pare de inventar. A vantagem da inteligência artificial, para mim, é essa. Não é necessariamente que ela faça melhor, porque eu acho que não. Existem aspectos humanos que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir, como disse a doutora Juliana, né? A nuance, dentro de um processo judicial em específico, a nuance, aquele fato que tem que ser mais enfatizado para você conseguir o direito, Sei. a opção entre uma norma ou outra, quando for cabível, eu acho que isso é muito humano e ela não substitui. Mas a capacidade de aprendizado rápido dela, conforme a gente usa, é que é um fator bastante relevante.
Agora é interessante, não é? Já nós vamos entrar na questão da regulamentação, só para que o nosso ouvinte, de alguma forma, ele também esquente aí na sua participação e já também interaja também aí conosco, mas neste campo realmente da produção, né? De certa forma, sob o comando aí da inteligência artificial. Quer dizer, hoje em dia, o pessoal associa muito a inteligência, portanto, artificial, portanto, a golpes, e golpes bem feitos. A exemplo de uma pessoa receber uma fatura no seu celular, idêntica à fatura que ele paga mensalmente de um bem que ele adquiriu, e mensalmente ele efetua o pagamento, e ele pega ali, vai e paga, depois é que descobre realmente que caiu, acabou, portanto, caindo no golpe. Ou seja, cada momento que passa, o pessoal aperfeiçoa mais ainda na aplicação desses golpes. A gente puxa a questão dos golpes, evidentemente temos também a inteligência artificial muito positiva, né, que faz realmente um bem enorme, portanto, para a humanidade. Estamos começando nessa parte aqui, com toda certeza, também para servir de alerta às pessoas, para que não tenham, portanto, aí tantos prejuízos. Por exemplo, é fácil ou é ainda complicado uma pessoa saber se aquela notificação de um pagamento é falsa ou é verdadeira? Tem algum detalhe que possa chamar a atenção, doutora Juliana? Walter, eu acho que isso que você colocou antes de a IA pode fazer melhor do que a gente, às vezes parece que é melhor do que a gente, né? A gente também tem que levar em consideração a capacidade de armazenamento de dados que ela tem. E isso a gente não tem, né? Então, quando eu peço, por exemplo, uma jurisprudência que seja, ela vai pesquisar em 4, 5, 6 tribunais. E isso levaria muito tempo para fazer. Mas foi que ela pesquisa, né, nos tribunais? Ela pesquisa porque nós damos essa informação. Você vai passar, ela vai armazenando. A gente chama de IA generativa, né? Ela precisa ser alimentada e é a gente que alimenta. Toda vez que você faz uma pesquisa sobre alguma coisa, você direciona ela para aquela alimentação, para aquela informação que já é pública, né? Sobre essa questão dos golpes, é o que a gente vai falar muito hoje sobre isso. Nós precisamos de uma legislação, nós precisamos dizer quais são os limites para o uso dessa inteligência artificial. Até que se faça isso, embora a gente tenha na nossa legislação penal, na nossa legislação civil, na nossa legislação do consumidor, na LGPD, que talvez seja o mais próximo que a gente tenha hoje, de barrar um pouco os efeitos da inteligência artificial, embora a gente tenha isso sem uma legislação específica, nas minhas aulas de Direito Constitucional eu sempre digo aos meus alunos, ao particular, tudo que não é proibido é permitido. Então, até que haja uma regulamentação dizendo qual é esse limite, esse progresso pelo progresso, ele vai continuar existindo. Esses boletos que a gente recebe no celular, Walter, a mudança às vezes é um ponto. A diferença entre o boleto correto e o boleto fraudulento é um ponto. Num lugar onde você tem pelo menos 45 dígitos. É quase que humanamente impossível você saber qual é a diferença entre um e outro. Então a inteligência artificial está nos enganando? É quem usa, não é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é o objeto, né? Tem um humano ali atrás. Ferramenta, ela é a ferramenta, mau uso, é a forma como isso é feito, né? Então a gente já teve, quando surgiu o telefone, a gente tinha golpes por telefone. Quando surgiu o e-mail, a gente tinha golpes por e-mail. Quem nunca recebeu um e-mail aí falando que você estava devendo para o Estado, um boleto tal, que ia... Hoje em dia a gente recebe dizendo que vai suspender sua carteira de motorista, né? Que vai sujar seu nome, que vai... Tem golpe até então, judiciário, assim, né? Processo. Exatamente. O golpe do falso advogado. Quando você tem um grau maior de informação, quando você está mais ligado nisso, você recebe o boleto e fala, opa, peraí, deixa eu ver. Você vai diretamente no site daquela empresa, porque também existe esse problema, né? Hoje o atendimento está quase que completamente automatizado. Você não consegue falar com ninguém para resolver absolutamente nada. E muitas vezes você faz 30 perguntas diferentes e recebe a mesma resposta. E aí, você recorre para quem? Né? Então, é isso que a legislação tenta fazer. Por quê? A inteligência artificial está aí. Ela não vai retroceder, ela não vai sair do Por que enquanto estamos. ela está nos dominando ou nós já conseguimos domá-la? Não, nós estamos tentando domá-la, né? Por isso a gente precisa da regulamentação, exatamente para isso, porque
Na verdade, a inteligência artificial é fantástica. Hoje você tem diagnósticos médicos que são feitos com uma Aí você está falando da parte boa, né? Da parte boa da inteligência artificial. Tem uma precisão e uma velocidade imensa. Então, a gente tende a focar naquilo que é ruim. Mas a inteligência artificial também é muito boa. Também pode tem ser o seu muito lado boa, bom, né? positivo. Então, Exato. a gente precisa, antes que haja a regulamentação, o que a gente precisa é de uma atenção realmente redobrada. Nesse caso dos boletos que você falou, nunca fazer o pagamento. Nunca. Sua mãe te mandou uma mensagem te pedindo dinheiro. Liga para sua mãe, escuta a voz da sua mãe. Fala com ela. Eu falo para minha mãe, toda vez que você receber aí, você liga aqui e fala comigo. Se quiser alguma coisa, você liga e fala diretamente comigo. Né? Porque qualquer pessoa pode clonar o seu WhatsApp, se passar por você e sair pedindo dinheiro para todos os seus contatos. Né? Interessante, né? Que essa questão da inteligência artificial, eu obtive um depoimento de um advogado que ele próprio foi a vítima, não a vítima, ele atendeu, portanto, a vítima que recebeu no seu celular um vídeo, onde o vídeo tinha todo o indicativo de que tinha um juiz, tinha as partes, numa ação que visava, portanto, indenização, alguma coisa nesse sentido, e tudo lá, o juiz conversando, o advogado defendendo, no caso, o cliente também ali presente, todo o quadro ali formado, um vídeo de 15 minutos, alguma coisa assim, e de repente a sentença dizendo que fulano de tal aquele grupo tinha ganho, alguma coisa nesse sentido, e de repente a pessoa que recebeu o vídeo fazia parte do grupo, a quem foi pedido que depositasse um X para que o dinheiro fosse liberado e ele pegasse, portanto, a sua parte. Quer dizer, é onde a gente, né, doutora Thalita, Tatiana, a gente questiona, cadê o limite disso? Né? Até onde nós vamos ter que estar sempre atentos para não cair em determinado tipo de golpes que cada momento que passa são mais perfeitos. Mas essa questão de cair em golpe, qualquer pessoa pode cair. Recentemente, quase que eu caía num golpe desse. Não acredito. Quase que eu caía. Eu estou cursando mestrado em uma universidade na Espanha e eu teria que receber um material impresso e estava tudo certo no contrato de receber esse material impresso. Esse material ele vem para uma agência de bolsas no Brasil e essa agência é quem faz a distribuição desse material. Então, a agência encaminha um e-mail e esse e-mail vem com o código de rastreamento dos Correios. Ok, recebi o e-mail, só que a empresa, a falsa empresa, né, copiou o e-mail com todos os dados da agência e colocou um link clicável. Sendo que o e-mail real ele não tem esse link clicável. Então, eu cliquei. Quando eu cliquei, aí entra numa página espelhada da página dos Correios, dizendo que o meu material ficou retido e que eu teria que pagar uma taxa alfandegária e toda essa questão. Então, como foi que eu quase caí nesse golpe? Eu estava apressada, fazendo outras coisas, abri o e-mail. Quando eu abri o e-mail, eu fui direcionada a uma página idêntica à página dos Correios. Só que aí quando eu olho no endereço, tinha ponto, tinha vírgula, tinha caracteres, como a doutora Juliana falou, caracteres que... impróprios desse tipo de situação. Esses caracteres, eles são quase que imperceptíveis. Eu desconfiei e mandei uma mensagem para o grupo de estudantes da universidade e perguntei, alguém já recebeu o material? Aí mais 2 pessoas quase caíam no mesmo golpe. Porque esses caracteres, eles são quase que imperceptíveis. Então, tá lá, o www.correios, aí tem um 7 no meio, aí .com, aí, e tem outra coisa que quando a gente olha... então, eu vou precisar desse material, eu estou precisando com urgência, eu vou pagar. Aí paga e começa a vir outras situações onde eles vão... aumentando o golpe. Porque, mas você chegou aqui nessa parte e pagou R$50. E o valor não é alto. Eles pedem valores baixos. No meu caso, era uma taxa de R$79.
E o outro colega que recebeu esse e-mail, ele pagou os 79, aí disse, não, agora você tem que pagar uma taxa para retirar, aí tem outra taxa, que nessa taxa aí você vai saber qual é o endereço e você vai ter que se deslocar da sua casa até o aeroporto. Já coloca o pessoal para andar. Aí é que tá, né? Ou seja, como é que a inteligência ela consegue? Quer dizer, ela testa primeiro se a pessoa está atenta ou não, se ela sabe o que está fazendo ou não, como a doutora Tatiana pontuou, doutora Thalita, quer dizer, eu experimento com um valor pequenininho aqui, mais baixo, daqui a pouco, como a doutora Tatiana muito bem pontuou, a doutora Tatiana, né, pontuou, então vamos mandar um outro boleto com um valor maior. Quer dizer, são testes que vão fazendo, dando certo, vamos sempre aumentando aí o valor. Seria mais ou menos isso que a inteligência artificial bandida apronta aí em cima de todos nós, doutora? É mais ou menos isso, é o que a doutora Juliana estava falando, a inteligência artificial generativa, ela vai aprendendo, né? E se ela é uma inteligência que foi treinada para aprender que esta pessoa é vulnerável a golpes e continuar enviando, quando você clica no primeiro link, é isso que acontece. Você recebe um primeiro golpe menor, aí às vezes passa um mês, 15 dias, você recebe um outro. Fatura de luz, você paga todo mês. De repente você começa a receber todo mês uma fatura de luz falsa, porque eles perceberam que caiu a primeira. Então tem essa desvantagem, né? E é uma inteligência artificial alimentada por uma malícia humana com um intuito muito escuso, ou nem tão escuso assim, né? Um intuito bem óbvio de lesar as pessoas. É um uso muito horrível da inteligência artificial. E como a doutora Juliana falou, a gente está muito longe de regular. A gente ainda está muito longe de regular, porque o projeto de lei, ele ainda é muito omisso com muita coisa, né? Agora que tá, né? Geralmente quando a gente recebe um boleto, a gente tem que pagar. Pagamos. O dinheiro tem que ir para uma conta. E essa conta está relacionada com um banco. O banco, para ter aquela conta, alguém foi lá e abriu, portanto, essa conta. E para abrir a conta tem que ter os dados. E aí, doutora Juliana, porque nem sempre quem aplicou o golpe é encontrado. Seria tão simples só seguir esse caminho, né? É um beabá, né, doutora Juliana? É um beabá. Desde que o mundo é mundo, segue o caminho do dinheiro. Sim, né? Só seguir. Só que hoje você tem contas que são abertas em nome de laranjas, você tem... Mas o laranja presta conta de quem foi que pagou para poder... Mas, Walter, para você ter uma ideia do quanto isso é malicioso, você tem pessoas em situação de rua que não tem acesso nenhum a absolutamente nada. Ele não tem acesso à água potável e no CPF dele tem uma empresa. Você vai atrás dele, você acha ele. Mas e aí? Não tem nada ali. Então, os caminhos que as pessoas encontram, e infelizmente isso também é da inteligência humana, né? Essa capacidade de aplicar esses golpes, de não possibilitar seguir esse caminho do dinheiro, todo dia se inventa uma forma nova, todo dia se vê uma forma nova de se fazer isso. Então, nós temos hoje uma polícia, a nossa Polícia Civil é uma das mais tecnológicas do mundo. A gente tem uma inteligência absurda na Polícia Civil, onde se tenta fazer a repressão a esses golpes. Mas todo dia que se inventa uma norma, você tem pelo menos 4, 5 sentados na cadeira do lado, encontrando uma forma de burlar essa norma. E aí cabe ao direito aplicar os mecanismos que a gente tem, num país onde a gente tem um legislativo muito moroso. Então, você precisa que o judiciário dê essa resposta para a população e muitas vezes ele não tem as ferramentas, né? Porque o juiz está atrelado à lei. Sim. Não pode agir fora da lei, né? Tem que ser toda vez que ele dá uma sentença, ele tem que fundamentar. Não pode ser porque eu quero, porque hoje sim. Ele tem que fundamentar. E a gente carece muito de legislação, né? Especialmente nessas áreas. Então, parece muito simples. Segue o caminho do dinheiro, você vai achar o dinheiro. Mas nesse caminho do dinheiro você tem 1 milhão de voltas até chegar a alguém, né? E aí é o que você falou, começa com valores pequenos, como a doutora Thalita falou, para ver se a pessoa tem essa facilidade ou essa dificuldade de entender que aquilo é um golpe, né? Mas você pensa, da doutora Tatiana foram R$79. Mas não, se a senhora pagou 79? Não, eu não paguei. Eu desconfiei. Eu achei que aquela situação ela estava estranha porque não estava nos termos do contrato de matrícula. Aí eu
perguntei no grupo do WhatsApp da turma. E teve um colega que pagou, não 2 foi? colegas pagaram. Você entende? 2 colegas pagaram o valor de R$79. Mas para quantas mil pessoas isso foi enviado? E de quantas de formas diferentes? Exatamente, e quantas delas? E aí, nisso que a doutora falou, já acaba puxando um outro gancho aqui, que nem é minha função, mas é porque quando ela falou isso já vem logo. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que já está em vigor desde 2020. 2022 aqui a gente tem uma maior aplicabilidade, mas o que a gente precisa entender quando a gente vai seguir o caminho desse dinheiro é exatamente como essas pessoas tiveram acesso às informações de que a doutora tinha se matriculado no mestrado na Espanha. Pois é. Os dados dela não estão seguros. E tem alguém que é obrigado a manter esse sigilo. Esses dados seguros. Garantir. Mas vocês percebam o tanto que isso é automático? Exato. Ela acabou de fazer, não chegou nem o primeiro material. Já tem alguém que sabe que ela está inscrita nessa faculdade, que ela vai receber um material, que ela vai receber pelos Correios e já tem uma tela quase idêntica à dos Correios para poder oferecer. Não, a tela é idêntica. O que Doutora muda Tatiana. é o endereço. O endereço do site que tem os caracteres, mas a tela ela é idêntica. Mesma coisa, né? Agora, uma pergunta que não quer calar. Quer dizer, é evidente que esse assunto, ele abrange todo o planeta, todo mundo. Onde tiver gente, esse assunto aí, de alguma forma, está sendo debatido. O nosso patamar de conhecimento e de defesa em relação aos maus feitos empregados pela inteligência artificial. Nós estamos ainda muito aquém de países tidos como avançados, quer dizer, ainda precisamos avançar muito, ainda precisamos ter muitos estudos, ou de alguma forma tomando conhecimento, tendo a leitura, fazendo comparações. Nós estamos no mesmo patamar, doutora Tatiana, de se defender da inteligência artificial bandida. É uma situação bem sensível, porque a inteligência artificial bandida, ela evolui mais rápido do que a inteligência artificial boa. Então, a gente tem que estar acompanhando isso. E países que já trabalham há mais tempo, alguns têm regulamentação que aborda essa questão. E no Brasil, a nossa legislação ainda não tem uma regulamentação específica para a inteligência artificial e trabalhamos com normas subsidiárias, como o Código Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei dos Tenta Direitos se aproximar com... Tenta se aproximar, mas ainda não tem. Mas agora, tendo, portanto, uma legislação específica, doutora Thalita, resolve a situação? Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai precisar da inteligência humana, que é o caso dos juízes, né? Sim. Porque é princípio básico que nenhuma lei pode ser específica, ela tem que ser geral, ela não pode ser direcionada a nenhuma pessoa, então ela tem que abranger o maior número de situações. E é um pouco do que a gente tem hoje, como a doutora Tatiana falou. A gente, na falta de uma regulamentação clara e específica sobre o uso da inteligência artificial, a gente vai se socorrendo de outras legislações. Eu acredito que quando a gente efetivamente tiver uma lei de inteligência artificial no Brasil, o cenário fático e tecnológico já vai ter mudado tanto que vai ser uma lei que nasce velha, vai ser uma lei que nasce ultrapassada. Como a doutora Juliana falou, o nosso legislativo ele é muito moroso. A aprovação de uma lei ela demora muito. Então, quando essa lei vier, a gente já vai estar experimentando situações de inteligência artificial que o deputado que propôs o projeto de lei 2338 nem sonhava. E aí o juiz vai ter que fazer a mágica humana dele. Vai ter que adequar. Que é adequar a situação à norma que a gente tem. Infelizmente, é também o que a doutora Juliana falou. Para cada barreira de segurança que se cria, seja tecnológica, legislativa, você tem alguém trabalhando em burlar. E você só vai tentar resolver a burla depois que ela acontece. Então, a gente está sempre atrasado quando o assunto é golpe. Né? Ou quando o assunto é malefício. Porque a gente só descobre ele quando ele acontece. E aí, corremos atrás do rabo. Doutora Tatiana, claro, né? Diante dessa ainda ausência total de uma legislação, como foi dito aqui, né, tem que se adequar a um delito. Para aplicar a lei tem que se adequar porque não tem
essa lei da inteligência artificial ainda não está devidamente regulamentada. Isso facilita para o fora da lei, ou seja, eu faço, não tem lei mesmo para me punir, tem para adequar, mas até descobrir o que eu fiz, essa coisa toda, eu vou me dar bem, deixa eu ir aqui aplicando os meus golpes. Tem sentido essa pergunta? Tem sentido, até porque assim, estamos falando de inteligência artificial. Inteligência artificial versus inteligência humana. E quem tem a vontade e disposição de fazer o mal feito, parece que é mais inteligente do que quem quer fazer a coisa certa. Então, quando a gente começa a analisar a mente do criminoso pelo aspecto social e psicológico, você vê que são pessoas com a mente extremamente brilhante. E essa inteligência, ela é aplicada para o mal. Então, é a aplicabilidade. Se essa pessoa pegasse essa inteligência que tem essa facilidade de criar situações de burla e aplicar esses golpes e cometer crimes e aplicasse de forma positiva, a inteligência artificial com essa alimentação humana seria quase que perfeita, né? Porque não existe perfeição no mundo. Isso é interessante, né, doutora Juliana? Ou seja, a pessoa que usa a inteligência artificial para o mal, quando ela começar a mexer no mecanismo, ela mexe, mas aí vai haver uma leitura da inteligência artificial naquele humano que está ali mexendo e transforma ele numa inteligência do bem. Será que a gente vai chegar num ponto desse, doutora Juliana? É muito utopia, Aí eu achei demais. Aí é demais, né, doutora Juliana? Aí eu achei que a gente foi além da Está filosofando demais. Mas a pergunta é simples, quer dizer, com a regulamentação, volta a insistir, agora já entrando um pouco mais na nossa regulamentação, né? O que é necessário nesse primeiro momento termos nessa questão da regulamentação para que possamos dar uma freada, uma diminuída nesse aumento de coisas ruins que vêm sendo feitas com a utilização, com o emprego da inteligência artificial? Esse projeto 2338, ele está andando aí desde 2023, né? A gente está lutando e tentando entender, mas percebam que realmente o assunto em si da inteligência artificial, ele é muito complexo, né? Então, a gente teve, por exemplo, no Senado Federal, nós tivemos uma comissão de juristas, que foi presidida, inclusive, pelo presidente do STJ, justamente para dar para o nosso legislativo um norte sobre isso, para fazer um estudo de quantos e quais campos isso pode afetar, e para dar uma ideia de como fazer, porque é igual a doutora Thalita falou, a evolução é tão rápida que essa lei, ela morre no nascedouro. Quando ela vier, você já tem um monte de coisa que ela não poderia prever, e é natural que isso aconteça, né? Até porque o nosso processo legislativo, ele é realmente um processo moroso, né? Você vê, é de 2023 o projeto de lei, e provavelmente a probabilidade que a gente tem é que ele não saia até 2026, porque começa agora ano eleitoral e o foco é outro, né? Infelizmente. Mas nessa comissão de juristas, por exemplo, o que tentou se mostrar para o legislativo foi exatamente isso. Quais os campos, né, que essa inteligência artificial vai afetar diretamente, como responsabilizar a quem utiliza, a quem alimenta essa IA generativa dessa forma, para onde vai essa responsabilização, quando ela passa. Porque a utilização da IA, ela está em tudo já. Os tribunais utilizam a inteligência artificial. A polícia utiliza a inteligência artificial. O seu local de trabalho. Quando você chega e passa por aquela biometria facial ali já é um dado pessoal seu que está sendo armazenado. E que pode ser utilizado de forma maléfica em algum momento, né? Ah, não, mas a minha biometria facial é para entrar no meu local de trabalho. E isso já está lá no contrato dizendo que a empresa tem responsabilidade por isso. Tá, mas e se esse banco de dados for acessado de forma maliciosa? Todos os dados que estão ali vão para a pessoa que fez aquele ato malicioso, né? Então, os dados estão aí, as informações estão aí, a inteligência artificial está aí, e a ideia do PL é exatamente essa. É fazer uma legislação mais geral,
que vai precisar ser atualizada de tempos em tempos. E aí, se você já tem uma lei principal, essa atualização, ela vai se dar de uma forma mais rápida, porque a gente, infelizmente, precisa do problema para poder apresentar a solução, né? Nessa linha de raciocínio da doutora Juliana, doutora Tatiana, ainda sobre a questão da inteligência artificial, sempre ali a reboque, né? Por conta do tempo regimental que se leva para poder discutir, debater e aprovar e sancionar, portanto, aí uma lei. Quer dizer, e aí, doutora, quer dizer, é difícil realmente essa convivência? Quer dizer, é mais importante preparar as pessoas para não caírem em golpe, ou é mais importante, de alguma forma, também fazer com que o parlamentar, né, ele esteja sempre ali atento, não demore tanto para poder termos, portanto, aí uma lei para nos proteger, porque da forma que estamos aí à mercê realmente da inteligência artificial, do mal que, infelizmente, tem causado até mesmo casos fatais por conta aí de determinados perfis. Como é que a senhora vê essa questão? Essa questão aí do processo legislativo, ela é bem complexa, porque nem todo mundo tem acesso ao parlamento. Só os parlamentares. E essa falta de acesso da grande maioria da população, ela acaba caindo em um descrédito relativo. Então, cabe a nós que temos esse acesso, buscar de alguma forma cobrar e pressionar para que as coisas realmente elas aconteçam e tentar fazer com que a norma ela não nasça morta. Porque a gente é obrigado a conviver com essa realidade. A tendência é essa, né? Se demorar muito, quando vier a lei já está ultrapassada. O cidadão, de maneira individual, tem que buscar se proteger, prestar atenção, entender o que é que está acontecendo de forma evolutiva. As redes sociais, há 10 anos, era uma coisa assim, de difícil acesso. Hoje todo mundo tem acesso, hoje todo mundo se diz influenciador digital, hoje todo mundo emite uma opinião. E será que essa opinião que ela está sendo emitida, ela é mesmo minha ou é de uma inteligência artificial e eu estou me passando por ela? Olha outro ponto que a senhora levanta. Então, ninguém sabe, porque é uma cortina de fumaça, que a gente está aqui e não sabe quem está por trás. Às vezes a gente sabe quem está usando. Eu sei que, nesse momento, eu posso pegar aqui o meu celular, abrir uma inteligência artificial, fazer uma pergunta qualquer e a inteligência vai me trazer uma resposta. Então, eu pego essa resposta e coloco como se fosse minha. E quem é que tem direito autoral sobre isso? Quem é que tem responsabilização? A quem eu vou atender com essa pesquisa, com essa resposta? Não só no âmbito do direito, mas em todas as esferas. Então, a gente tem que buscar uma proteção de forma quase insana, porque a velocidade da informação e da evolução com que as máquinas elas estão trazendo é muito insano. A gente tem que estar correndo atrás, é uma corrida que não para. Quando a senhora falou a palavra aí, proteção, quase que eu fiquei mais, será que é a proteção divina? Para a gente livrar de tanta... É bom contar com ela, né? É sempre bom. Será que isso aqui já não está no automático? E aí até me coloca e fugir um pouquinho do script, né, doutora Thalita. Quando se fala de inteligência artificial, isso é invenção de Deus? Aí entra na teologia. Então, a gente é uma pergunta simples, né? A gente não tem, quer dizer, por onde a gente mexe, a gente está sempre, de certa forma, Ela veio trazendo a metafísica. na traseira, atrás, e a inteligência artificial sempre na frente, sempre ganhando a passos largos, quando nós temos uma sociedade que ainda não tem sequer o celular. Desconhece profundamente o que é uma rede social. Quer dizer, as etapas estão acontecendo e hoje nós já estamos aqui discutindo a questão da inteligência artificial, tentando encontrar, no caso aí, um rumo, e o rumo que a gente está encontrando é justamente aqui, para nós no Brasil, seria a regulamentação.
Mas tudo bem, vamos ter a regulamentação. Mas e o atraso, o analfabetismo digital que precisamos ainda vencer aqui no nosso país? E nesse bolo todo, como é que a gente vai resolver tudo isso, doutora Thalita? Pois é, Walter, você pegou num ponto que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui já prevendo que a lei que vai regular a IA vai nascer atrasada, porque ela vai mudar tanto, de um jeito que a gente não consegue imaginar, a gente tem um número enorme de analfabetos digitais no Brasil que não tem acesso ao mínimo de tecnologia, né? Eu tenho uma opinião muito pessoal de que tentar colocar todo mundo no mesmo patamar passa por uma questão social mesmo, né? A gente precisa resolver o nível de desigualdade do Brasil e esse é um. Porque a gente tem aqui uma pessoa analfabeta digital por completo, que nem celular tem, né? E às vezes essa pessoa, ela é uma pessoa simples, que precisa de uma aposentadoria e o INSS você tem que pedir pelo aplicativo e não pode pedir pelo aplicativo, mas aí ele tem um parente que pede, mas aí você tem a prova de vida, que é digital hoje, e aí você também não consegue fazer a prova de vida e aí você para de receber o benefício porque você não tem acesso à tecnologia. Quando a gente tem pessoas medianas como nós, que usa ali a inteligência artificial para uma tarefa rotineira ou outra, você tem empresas que estão automatizando o seu funcionamento com inteligência artificial e você tem gente que está ganhando muito dinheiro com inteligência artificial. É muito difícil colocar todo mundo no mesmo patamar, porque a gente tem um nível de desigualdade muito grande no Brasil. Então, qualquer tentativa de inclusão digital plena, ela passa pela solução desses problemas. E aí eu quero fazer um gancho no que você, a doutora Tatiana e a doutora Juliana falaram e voltar rapidinho na questão dos golpes, né? Hoje você já tem, falamos da biometria, né? Você tem golpes que reproduzem o seu rosto, a sua voz, e aí você tem, de outro lado, um banco que, para tentar fugir de golpe, começou a pedir para contratar um empréstimo que você apresente seu rosto. Sim. Mas aí você faz isso como se você já tem o seu rosto na portaria do seu trabalho, na portaria do seu prédio, porque você não tem mais chave, você já tem o seu rosto numa rede social, você já tem o seu rosto por aí, solto, né? É aquela história do... A segurança tecnológica cria um mecanismo para barrar e os bandidos já acham outro mecanismo para burlar muito rápido. A falta de educação digital também, ela acaba sendo problemática para questões de segurança mesmo, pessoas que não sabem usar tecnologia, que clicam em todos os links, que baixam todos os anexos, que encaminham todas as mensagens que recebem e estão passando vírus onde pessoas podem acessar o celular delas, o computador delas e obter informações que são vendidas, que são usadas para golpe, que são usadas para alimentar inteligências artificiais, que são usadas para coisas que a gente nem imagina, né? A gente precisava de um nível um pouco mediano de educação tecnológica para conseguir botar todo mundo no mesmo patamar e ter uma regulação mais efetiva. Porque tem gente que fala que não pode regular porque isso é barrar o desenvolvimento, o progresso, e às vezes não tem nem noção de tudo que está por trás da regulação da inteligência artificial e da tecnologia em geral. Interessante quando a senhora faz essa colocação, nos remete, portanto, a esse último golpe que os aposentados e pensionistas acabaram realmente sendo vítimas por conta justamente da tecnologia. Tecnologia essa que deveria estar sendo assegurada por parte das corporativas, não todas evidentemente, mas aquelas que já tiveram seus nomes, suas razões sociais, né, divulgadas, onde elas faziam com que, no caso, o aposentado ou o pensionista e sofresse, portanto, desconto mensal ali dos seus aposentos, do seu dinheiro, enfim, salário mínimo, alguma coisa assim. Eu descontava ali um pouquinho de cada um, e isso já desde 2020, como vem sendo aqui anunciado, vem, portanto, aí acontecendo. Aí, de repente, quando se verifica que uma instituição, né, desse naipe pratica esse tipo de golpe contra pessoas sensíveis,
Aí sim, aí como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pensar? Quer dizer, quando se fala em regulamentar, a gente só pensa nos bandidos, naqueles que, estelionatários, mas e quando essas corporativas, a gente entende serem pessoas sérias, que estão no comando, de alguma forma, são acusadas dessa prática, doutora Juliana? Como é que a gente pode repensar, portanto, uma regulamentação de uma inteligência artificial? Walter, você perguntou para a Thalita se a inteligência artificial era de Deus. É coisa de Deus. Isso é de Deus, né? Sobre essa ideia de Deus e o diabo, assim. Eu acho que ela é de Deus. Porque é feita pelo homem e o homem foi feito por Deus. Tem homens bons e homens maus. Quem ia imaginar que gente, previdência social. Previdência altamente social, confiável, respeitável. E é para você atender aos mais necessitados, a pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, são pessoas que estão doentes, são pessoas que estão idosas, são pessoas que não podem trabalhar por algum motivo. Então, olha o nível de maldade que você consegue quando você tira dinheiro de quem já tem tão pouco. Ou nada. Né? Então, se utiliza, a gente fala da inteligência artificial como se ela fosse uma terceira pessoa. Quem faz uso da inteligência artificial é o humano. E a gente falou, a inteligência artificial não vai tirar a humanidade de algumas coisas, mas quem faz isso já nem a tinha. Quem consegue fazer um golpe na forma como aconteceu, e perceba, isso acontece dentro do Estado, com toda a fiscalização que nós temos, com todas as leis, com todas as regras que nós temos. Exatamente. A minha mãe sofreu esses descontos. Ela percebeu, falou, Juliana, tem um empréstimo aqui, alguém me ligou, tem um empréstimo aqui que eu estou pagando, acho que era R$27 por mês. Ela percebeu no terceiro, quarto mês. Mandei um e-mail para o INSS, opa, essa aqui viu, pronto, acabou o desconto. Mas olha a quantidade de gente que não percebeu. E aí é aquilo que a gente falou. São valores pequenos, mas são bilhões de vezes o mesmo valor pequeno. Uhum. Se 1 milhão de pessoas me der R$20 uma vez por mês, não vai fazer falta para ninguém e eu vou ficar bem de boa. Por quê? Porque aí a gente está falando do montante, né? Então, perceba, para esse golpe que aconteceu no INSS, foi necessário o uso da IA, foi necessário o uso da tecnologia, mas você tem um humano ali atrás. E você tem 1 milhão de legislações para inibir esse tipo de golpe que aconteceu. A gente tem um Ministério Público muito forte, a gente tem um Tribunal de Contas muito forte. Exato. A gente está falando de uma autarquia federal, que tem toda uma regulamentação, que já tem toda entende-se, né? Que tem toda uma segurança, que tem que seguir todo um regramento, e mesmo assim consegue se burlar da forma que aconteceu. Bom, nós estamos fechando a nossa primeira hora. Olha que o tempo passou rápido, né? Correndo, né? Tanta coisa para a gente falar a respeito da nossa pauta aqui, da inteligência artificial. Vamos fazer o seguinte, eu peço licença às senhoras para que possamos ir a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e temos mais 1 hora pela frente para a gente, de alguma forma, levar informações precisas aí, como estão sendo feitas neste momento, para os nossos ouvintes que nos acompanham tanto pelo rádio, como também pelo YouTube, como também pelo canal 1.3 da TV aberta da Rádio Justiça. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho, até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos, agora no horário de Brasília. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do nosso debate aqui no Justiça na Tarde. E o assunto é justamente a inteligência artificial. Pois bem, a Câmara dos Deputados, agora cabe à Câmara analisar o projeto de lei de 2023, o de número 2338, oriundo do Senado, que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. A proposta classifica os sistemas de inteligência artificial quanto aos níveis de risco para a vida humana e de ameaça aos direitos fundamentais. Também divide as aplicações em 2 categorias: inteligência artificial e inteligência generativa. Quer dizer, nós hoje estamos abordando este tema com as nossas convidadas,
doutora Thalita Melo Brada, que é advogada com especialização em processo civil, graduação em ciências jurídicas e sociais e mestranda em processo constitucional. Também conosco a doutora Juliana Alves Serpa, que é advogada, professora e vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB, aqui da nossa capital federal. E ainda a doutora Tatiana Gomes, que é advogada, membro das comissões, são duas comissões, de assuntos constitucionais e também de ensino jurídico. Ela que também é professora universitária e também vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral das sessões da subseção da OAB, tanto do Riacho Fundo 1 e 2, como também do Recanto da Exames. Então vamos voltar aqui, abordar um pouco mais e aprofundar nessa questão, portanto, da inteligência artificial, que vem trazendo, portanto, aqui as suas propostas. Quer dizer, a ideia é de ter, portanto, a regulamentação da inteligência artificial, doutora Tatiana, e com essa regulamentação, como já foi dito no primeiro bloco, colocar um freio, portanto, aí nos crimes que de alguma forma vêm sendo praticados e vêm sendo praticados de todas as formas, né? Não livra a pessoa idosa, não livra a pessoa com deficiência, não livra a criança, praticamente não livra ninguém. O alvo, portanto, é o ser humano. Quer dizer, com essa inteligência, ou seja, com essa regulamentação, quais os pontos, na opinião da senhora, que devem ser abordados para que possamos ter uma maior segurança nesse assunto o qual nós estamos abordando, e nessa primeira hora nós trouxemos aqui a facilidade com que esse tipo de golpe é aplicado utilizando a inteligência artificial. Aliás, a inteligência inteligência artificial. Primeiro deve ser abordada a questão da educação e da informação. A população ela precisa saber o que é a inteligência artificial, como utilizar e como se defender. Então, esses são pontos estratégicos que devem constar na regulamentação. Esse é o ponto de vista da senhora. Isso. E para a senhora, doutora Thalita, como é que a senhora também avalia essa questão? Ou seja, nessa discussão aí sobre a regulamentação da inteligência artificial, o que na opinião da senhora, que já vem sendo debatido, praticamente no Senado já se aprovou ali muita coisa, no Senado, aliás, na Câmara se espera também finalizar, portanto, esse debate. O objetivo é justamente dar uma segurança maior para a população, para não ser presa fácil, portanto, das inteligências, ou seja, da aplicação da inteligência artificial. A regulação ela é urgente, né? E eu acho que ninguém discorda disso, e já começou a ser debatida. Eu acho que existem diversas questões que elas precisam ser abordadas e que nem todas estão previstas no projeto, que uma delas é o direito autoral, porque você tem a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, e você tem dentro da inteligência artificial generativa dois tipos de problema. Um que é a alimentação dela, que às vezes acaba por violar direitos autorais, direitos de outras pessoas, e o produto dessa inteligência artificial generativa, que quem é dono dela, né? E isso não está abrangido no projeto de lei. O projeto ele prevê uma série de regulações, meio que como os termos de uso do ChatGPT, você não pode usar a inteligência artificial para fazer mal, mas isso tudo ainda é muito genérico, né? Resguardar direitos é uma questão que não está muito clara, muito específica no que a gente discute hoje como regulação de inteligência artificial. Sim. Direito autoral, acho que lembra alguma coisa, né, doutora Juliana, essa questão, ou seja, a inteligência artificial, que de alguma forma faz, não a inteligência em si, né? Nós temos a inteligência, portanto, humana e também a inteligência artificial. Quando se produz através da inteligência artificial um texto, ou então uma fórmula, ou então um equipamento, enfim, tem dono, ou seja, a pessoa pode registrar como seu aquela invenção? É isso que a gente busca nessa regulamentação do 2338.
As categorias que mais se debruçaram sobre esse projeto de lei foram exatamente as categorias de artistas, daqueles que mais criam, né? Por quê? Porque a IA generativa, ela precisa ser alimentada, ela é alimentada por algo que já existe, algo que já foi feito por alguém e alguém que detém os poderes sobre essa criação. Então, isso, e especialmente a forma como o uso dessa inteligência artificial tem entrado nas relações de trabalho, especialmente quando a gente fala sobre essa ideia de direitos autorais, a forma como isso tem acontecido, o fato de não haver legislação nenhuma para isso, fez com que, tem feito, né, com que muitos setores da sociedade sejam atingidos, e atingidos de uma forma ruim, de uma forma maléfica mesmo, né? Então, quando você coloca lá no chat, por exemplo, e pede para ele criar uma petição para você, muitas vezes ele está se utilizando de informações que foram passadas para ele por um terceiro, né? E aí a ideia é exatamente essa: tem dono? Quem é o dono? Porque não é uma criação, é uma junção de criações, e essas criações já têm dono. Então, enquanto a gente não tem uma regulamentação clara sobre isso, sobre quem é o dono, quem é o responsável, quem é responsável pelo que a IA oferece quando você pede para ela criar, você tem que ter essa responsabilização, tanto das empresas que aceitam e recebem, né, essas informações, essa alimentação de informações, e você precisa resguardar o direito de quem cria, porque a IA ela não tem esse poder de criar. Quem cria é o ser humano. A IA não pode criar, ela não consegue criar. Mas ela sabe identificar o que é uma inteligência artificial de uma inteligência normal, humana? Sim, porque a inteligência artificial é a junção da inteligência humana, de todas as informações que nós criamos. É isso que faz essa geração de imagens em questão de segundos. Para fazer isso, você precisa necessariamente dessa alimentação, você precisa que ela tenha sido alimentada. E ela é alimentada pelo ser humano, por uma criação do ser humano. Então, hoje nós temos legislação que protege os direitos autorais, né? Mas quando a IA se utiliza disso, você recorre para quem? Você reclama para quem? Quem é o dono, né? Quem alimentou essa IA generativa dessa forma? Com as suas informações que deveriam ter sido pagas ou pelo menos solicitada a sua permissão para que fossem utilizadas, né? O 2338 é muito para isso. Pois não, doutora Só Thalita. um adendo aqui, porque você perguntou como é que a IA sabe, né? É muito interessante, porque hoje a gente tem inteligência artificial para detecção de inteligência artificial no uso de artigo acadêmico. Olha. Né? Então, quando você submete um artigo acadêmico numa universidade, num TCC ou para uma revista, existe uma inteligência artificial para detectar se aquele texto foi escrito por IA. É tipo fiscal. Vamos É fiscalizar. inteligência artificial, isso, fiscalizando ela mesma. Né? E o critério que ela usa, inclusive, não é muito claro. Né? Porque eu peguei uma petição inicial minha, botei lá e ela falou que foi gerada por IA. Porque o linguajar era muito técnico. Tá inteligentona, isso é um 10. O meu mini currículo também. A gente é advogado, a nossa linguagem é técnica. Essa questão de identificar plágio pela inteligência artificial foi um debate que ocorreu também no grupo do mestrado, que a gente precisava preencher uma determinada plataforma, e essa plataforma pedia uma foto de cada mestrando e o mini currículo. E alguém disse assim, vamos colocar isso não era uma determinação da universidade, mas resolveu no meio do debate, disse, não, vamos colocar para ver se tem plágio. Não é possível que tenha plágio eu falando do meu mini currículo, a minha biografia. Então, todos os colegas que estavam naquele grupo resolveram colocar no site da inteligência artificial. E no meu, eu colocando que eu nasci em Pernambuco, que eu sou formada em Direito, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, membro de comissão da OAB, e o número da minha OAB, constou que eu estava cometendo plágio. Como é que eu vou cometer plágio falando da minha própria vida? Então, ao mesmo tempo, se você faz uma pergunta para a inteligência artificial, essa inteligência artificial, ela é um banco de dados e eu estou alimentando com a minha pesquisa. Então, a cada pesquisa que eu faço,
o algoritmo vai salvando quais são as minhas preferências. Vai salvando as minhas preferências e se eu perguntar, fale sobre mim, ela vai gerar uma biografia. Mas se eu coloco a minha biografia, ela vai dizer que a minha biografia é plagiada. E aí, doutora Juliana? A quem eu vou recorrer? Doutora Juliana. Quem poderá nos defender? A senhora foi indicada para responder. E aí, como é que sai de uma dessas? O que é que eu Mas faço? antes da senhora responder, a OAB acreditou, quer dizer, entendeu realmente o posicionamento da senhora, que a senhora não plagiou? Não foi na OAB, não. Foi No no grupo No do mestrado. mestrado. Tá certo. Mas isso aí foi uma pesquisa teste, né? informal do grupo de alunos. Entendi. Porque a própria instituição, ela já direciona quando você vai fazer as atividades e diz assim, tem uma cláusula na atividade, é como se fosse um contrato, e diz que todos os artigos acadêmicos eles serão submetidos a uma análise em um site específico Entendi. para detectar plágio. Foi o que a Thalita citou. Então, quando estava tendo esse debate, foi decidido que seria uma, entre aspas, brincadeira, um teste. Não, eu não vou plagiar, eu não vou plagiar a minha vida, eu não vou plagiar a minha biografia. Então eu coloco lá, eu nasci em Recife, eu cursei direito. Não, aí dá uma porcentagem de plágio. Isso. Doutora Juliana, a senhora foi cobrada. Não, nesse caso, perceba, foi um teste, né? Mas isso mostra pra gente o quanto isso ainda é distante do nosso entendimento, né? Você vê, você coloca informações que são pessoais suas e ela já entende isso como um plágio. Por quê? Talvez porque você já tenha colocado essas informações ou porque ela já tenha tido acesso a essas informações, mas não detectou que eram suas. Então, tem alguém com informações muito parecidas. Outra advogada que nasceu no Pernambuco e que, entendeu? Então, perceba que, por que a gente precisa tanto dessa questão da humanidade, né? Porque a IA não consegue diferenciar isso. E quantas mulheres se formaram em Pernambuco, se formaram em Direito e seguiram caminhos parecidos com o da doutora, né? Então, as próprias universidades que hoje se utilizam, né, desses programas, precisam ter esse feeling, esse cuidado, esse tato de perceber que a IA que fiscaliza a IA não é 100%. Você precisa de um humano ali para ler uma petição da Thalita, por exemplo, e entender que aquilo ali foi feito por uma boa advogada, né? Que não necessariamente você precisa recorrer para a inteligência artificial, até porque quando você coloca uma petição sua lá, você está alimentando a inteligência artificial, né? Sim. Então, outras pessoas com 10% do seu conhecimento que peçam para gerar uma petição inicial. Uma petição inicial com um prompt parecido com o seu, vai fazer uma petição fantástica, que talvez leia e nem entenda. Nossa, será que essa palavra existe mesmo? Eu já vi uma situação onde um aluno disse que ia testar a inteligência artificial, eu enquanto professora. Aí esse aluno começou a alimentar o prompt. Aí ele disse que queria uma petição inicial que fosse relacionada à pensão alimentícia produzida por um advogado com 20 anos de carreira e atuação específica em vara de família. Olha isso. Aí isso aí foi o pedido. Então, quando veio a petição, parecia realmente uma petição elaborada por uma pessoa com essa experiência. Mas a gente entra naquela questão dos detalhes. A linguagem técnica e também a questão da atualização da norma. Qual era a atualização da norma? Ele pediu com a experiência de 20 anos de atuação. Então, qual foi o CPC que foi utilizado naquela petição? Foi utilizado o CPC de 73, que está revogado pelo de 2015. Então, o que é que acontece se essa pessoa pega essa petição e entrega? A petição ela está tecnicamente perfeita, mas ela não está atendendo a necessidade porque ela está com uma norma 100% revogada. É interessante esse ponto, né? Onde é que fica a responsabilidade? Essa eu vou encaminhar para a senhora, doutora Thalita. Onde fica a responsabilidade das plataformas quando ela, de alguma forma, recebe ali
Portanto, enfim, um conjunto de imagens, de textos, todos produzidos, portanto, pela inteligência artificial. Vamos, né, colocar aqui, e o que foi colocado ali foram questões que, de alguma forma, suscitaram prejuízos para alguém, ou até mesmo comprometimento com a saúde de alguém e outras coisas mais. Onde é que fica a responsabilidade dessas plataformas quando elas admitem a chegada, ali a postagem dessa questão aí da inteligência artificial? Normalmente não fica, né? As plataformas, elas costumam ter termos de uso genéricos que as isentam de qualquer tipo de responsabilidade. Por outro lado, que as beneficiam. Que eu tinha comentado que eu separei os termos de uso daquele chat famoso, que ele fala que você não pode fazer nada ilegal, né? Sim. Meus direitos de uso, você não pode fazer nada ilegal, mas ele também fala assim, se você quiser publicar alguma coisa aqui, a gente pode ser coautor. Pode, né? Ser coautor. Pode ser coautor. Então, se você cria uma obra, se você escreve um livro, um poema, uma música, com a ajuda, eu vou botar aspas aqui, da IA, quer dizer, não precisa nem de aspas, é uma ajuda de verdade, com a ajuda da IA, ela vira e fala bem assim, oi, como eu te ajudei a criar, eu sou coautora. Se você fez alguma coisa errada, a responsabilidade é só sua. Mas se você fez alguma coisa boa, eu tenho uma responsabilidadezinha, eu tenho uma participação positiva na sua criação. E eu acho complicado a gente falar em criação por inteligência artificial, porque eu parto do pressuposto que inteligência artificial não cria nada, né? Ela pega todas as informações que ela tem e te retorna do jeito que você pediu. O elemento criativo, ele é sempre humano. Ele é sempre humano. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial é um grandíssimo banco de dados, muito rápido, que vai trazer para você algo que você pediu. Há um tempo atrás, rede social estava cheia de desenhozinho, de cartunzinho, feito no estilo, sei lá, da Disney. Era um grande, né? Estúdio. Você pegava a sua foto e ele devolvia estilo Disney. Ele não criou aquilo. Ele, na verdade, copiou o estilo de um desenhista, né, da Disney, e entregou o desenho para você. Entendo eu que violou o direito autoral daquele desenhista. Ou da Disney, se for ela que detém o copyright. Mas a inteligência, ela não cria. Ela não cria. Ela responde o que você pede do jeito que você pede. Mas esse você, ela sabe identificar quem foi esse você? Por exemplo, a minha voz, aqui de alguma forma trabalhando, e de repente aparece a minha voz num texto publicitário, sem que eu tivesse, quer dizer, não foi eu, mas apareceu ali a minha voz, eu identifiquei perfeitamente que aquela voz, portanto, foi minha. Quer dizer, a plataforma sabe quem de alguma forma me imitou ou quem me plagiou para, de certa forma, ter o meu instrumento de trabalho, que é a minha voz, dentro daquela publicidade? Provavelmente. Primeiro porque para ela plagiar a sua voz, ela tem que ter a sua voz dentro dela. Né? No banco de dados dela, a doutora Juliana vai conseguir me ajudar muito mais nessa resposta. Para ela criar uma propaganda que não foi você que fez com a sua voz, ela tem que ter a sua voz num banco de dados. Sim, mas para ter minha voz no banco de dados, ela tem que me consultar. Ou ela pode ela piratear? Deveria. Deveria, mas às ela vezes não. Deveria. Esse é o limbo jurídico que a gente tem hoje. Né? Ninguém sabe como as inteligências artificiais são alimentadas, como a inteligência da inteligência artificial é alimentada. Existe uma discussão imensa sobre a violação de direito autoral, de direitos da personalidade nessa alimentação de inteligência artificial, porque é isso. Se alguém usou sua voz numa propaganda e você não deu autorização, essa sua voz foi parar dentro de um banco de dados de inteligência artificial de algum modo. Sim. Aí, nesse sentido, doutora Tatiana, eu tenho como buscar os meus direitos quando eu percebo que a minha voz foi pirateada, está numa publicidade, sem a minha autorização, mas a minha voz está ali. E eu tenho como provar
que aquela voz também é minha? Como é que seria isso? Tendo como provar, tem como buscar os direitos e tentar responsabilizar a plataforma que foi alimentada com a sua voz, porque a voz também é direito de imagem. Gente, Doutora Juliana. O PL 2338, ele, depois, né, dessa abordagem jurídica que a gente teve, depois desse colegiado de juristas que foram estudar sobre isso, isso foi várias vezes falado exatamente sobre isso. Direitos e garantias fundamentais, todos eles. Todos os direitos e garantias fundamentais que nós temos, de alguma forma, podem ser lesados ou lesionados pela inteligência artificial. Quando a gente fala em direito autoral, a gente está falando exatamente disso. Eu posso pegar uma parte desse programa, que é público, e eu pego a sua voz e eu coloco numa plataforma e peço para ele criar um anúncio da minha loja de roupa. Percebe o tamanho do problema? Estou preocupado. Inclusive. Mas percebe o tamanho do problema? Sim. Percebe o desafio da nossa legislação? Sim. Porque você tem o seu direito autoral, o direito da sua voz, né? E toda voz é única. Exatamente. De certa forma aqui, ela está pública. A minha voz aqui agora está pública. O que eu estou falando aqui agora é público. Está no YouTube, você só precisa ter internet. E se você colocar um trechinho do que a gente está falando aqui, você consegue pegar, faça um programa de TV com as vozes da Thalita, da Tatiana, do Walter e da Juliana. E aí nós teremos um programa de entretenimento utilizando as nossas vozes. Pois é, eu posso ir um pouco longe aqui agora? À vontade, doutora Thalita. Né? Considerando que a gente está aqui no YouTube, gratuito, livre, esse livre... ele pode ser entendido como um consentimento para que a nossa voz ou a nossa imagem seja utilizado? Depende, porque pois é. Olha lá os termos de uso. Quem já leu o termo de uso aqui? Ninguém. Eu li o do chat, O que é termo de uso? do chatzinho Quando hoje. você vai abrir seu Instagram lá, você tem um termo de uso de 20 páginas. Com a letra desse que ninguém tamanhozinho. lê. Mas se a senhora me disser também, se a senhora conhece alguém que já leu algum contrato também, a senhora Não já é. leu, né? Porque A a gente senhora, leu. a senhora tem que ler, A né? gente Sim, lê, sim. mas gente, por Vocês exemplo, leem. eu falo isso para os meus alunos, contrato de trabalho. Quem lê contrato de trabalho? Mas nem... Você chega lá, você quer um emprego. Você quer saber o horário e o Tá até salário. emocionado. Horário, salário e acabou. E se tem E vale seja o que Deus alimentação, quiser. é só isso. Só exato. que todas as regras da sua prestação de serviço estão no seu contrato. Como é que você vai reclamar depois? Quando a gente entra lá e aceita os termos de uso de qualquer uma dessas redes sociais, a gente está dizendo, pode utilizar meus dados. Eu lhe permito, né? Quando eu fiz a minha conta no YouTube, quando você fez a sua conta no YouTube, está dizendo a mesma coisa. Mas ninguém lê, né, doutor? Mas ninguém lê. E aí, o que acontece? Quando eu falo isso em sala de aula, os meus alunos sempre dizem isso. Tá, professora, mas se eu não aceitar os termos de uso, então eu não tenho acesso ao aplicativo. Exatamente. É um limitador, você tem que escolher. Mas não tem aquela questão da cláusula abusiva? Não vale? Não existe isso? Nesse caso, não, porque é uma troca. Você me dá os seus dados e eu te dou a rede social para você brincar durante o dia. Pois é, nesse ponto também que eu gostaria de avançar, né? Ou seja, hoje nas redes sociais a gente vê até imagens inéditas. Hoje, principalmente quem de alguma forma trabalha, né, com a indústria da notícia, alguma coisa assim, não importa se é um vídeo, não se importa se é um texto, enfim. Quem de alguma forma trabalha usufrui muito das postagens que alguém ali no incêndio pegou um flagrante, quer dizer que uma máquina fotográfica deveria estar por ali, ou então a câmera ali para registrar, mas não estava, então alguém estava ali e fez, portanto, aí essa filmagem. Ou seja, aquele material é livre, ou seja, foi postado, a rede, no caso a plataforma que recebeu, sabe quem realmente postou, e quem postou pode pedir remuneração caso perceba que aquele seu trabalho está rendendo muito para a plataforma. Como é que é isso também, doutora Juliana? Pois é, enquanto você não coloca na plataforma, é seu. O direito autoral ali é seu. Quando você coloca na plataforma e torna público, é público. Mas passa é injusto, a ser de doutora. domínio público. Mas é injusto. A vida é injusta. A vida não é justa. A vida não é amor. Mas é isso. Quando você divulga isso, quando você torna público, você abre mão ali, de certa forma, do seu direito autoral sobre aquela imagem, né? Então,
E hoje a gente já vê isso acontecendo. Aconteceu, igual você falou, tem um incêndio ali, as pessoas, vamos jogar água? Não, vamos filmar, né? Mas aí espera chegar uma rede de TV e fala, eu tenho a imagem, você quer? Aí negocia. Aí negocia, porque aquilo é seu, é um material seu, que você produziu, né? Mesmo que não tenha sido com intuito nenhum. E a gente ainda tem um conflito aí. Porque eu tô ali filmando um incêndio, mas tem pessoas. E essas pessoas têm direito de imagem. E eu não posso exibir essas pessoas sem autorização delas. Tem isso também, né? Então, quando eu jogo na internet, é livre, eu não sou mais o autor, eu não sou mais o dono. Mas se a pessoa se sentir ofendida e for processar alguém, ela vai me processar, porque quem filmou fui eu. Você pode. Apesar de estar na plataforma. Mas apesar de ser público. Dizer, o da plataforma só o que é bom. É da plataforma. O que gera prejuízo a alguma coisa não é da plataforma. Não é da plataforma. Vamos falar um pouquinho do lado bom da inteligência artificial, né, doutora Tatiana? Principalmente no campo da saúde, né? Hoje a inteligência artificial já é possível, né? Quem está lá na Lua, né, numa nave, ser submetido a uma cirurgia de quem está aqui na Terra, enfim, né? Fazendo esse exercício de raciocínio, quando na realidade nós temos hoje aí, quem está no Rio opera quem está em São Paulo, ou quem está no ventre da mamãe, é possível também fazer ali, portanto, é uma cirurgia, e se aplica muito aí a inteligência artificial. É importante que se estimule realmente aí o avanço dessa tecnologia, quando essa tecnologia é voltada para o bem, ou seja, destinar apoio e outras coisas mais que facilitem a vida de quem de alguma forma está nesse trabalho, doutora Tatiana. Sim, eu volto na teoria da ferramenta. Então, toda ferramenta ela tem uma finalidade. E essa finalidade, no caso da saúde, ela visa facilitar o acesso às tecnologias que vão trazer resultados quase que de imediato. Então, esses resultados, eles têm que ser a base da utilização dessa inteligência artificial. Não adianta a gente marginalizar a inteligência artificial só com essa parte dos golpes, só utilizada por bandido, porque tudo que a gente for analisar dentro das relações humanas tem um lado positivo e um lado negativo. Então, a inteligência artificial, principalmente em pesquisas na área da saúde, elas facilitam bastante na questão da otimização do tempo. Só que essa otimização do tempo, ela vai funcionar para quem já tem o conhecimento. Então, eu volto aqui para a minha seara, que é a seara jurídica e acadêmica. Então, eu, enquanto professora, eu estudei tanto na minha graduação, na pós-graduação, estou estudando no mestrado, determinados temas. É diferente de um aluno que chega na sala de aula hoje, no primeiro período, e pega lá o celular e o chat, me passa aqui o que é direito civil, o que é direito penal. Aí o chat vai e dá aquela resposta pronta. Então, eu posso pedir um auxílio para facilitar a produção de um roteiro de aula? Posso, mas eu tenho que deter aquele conteúdo de forma que eu possa confrontar essa inteligência artificial. Eu confronto a inteligência artificial, identifico falhas e posso pegar benefícios, porque, como a doutora Thalita falou, é um grande banco de dados. Então, esse grande banco de dados, eu faço uma analogia às enciclopédias. As enciclopédias, até certo tempo, acho que uns 15 a 20 anos, mais ou menos, você ia fazer uma pesquisa, você se dirigia a uma biblioteca. Chegando na biblioteca, você encontrava o catálogo. Que catálogo é esse? Eram aquelas gavetinhas com umas fichas catalográficas. Então, você identificava o livro, você ia fazer aquela pesquisa. Quando você fazia aquela pesquisa, identificava que estava dentro de uma enciclopédia. Então, a ferramenta de 20 ou 30 anos passados era o livro físico, em sua grande maioria nas enciclopédias. E hoje as enciclopédias elas estão digitalizadas de acordo com a dinâmica humana moderna. Então, isso aí vai facilitar na busca. É a recuperação da informação. Eu não posso substituir o meu conteúdo de estudo
por aquilo que está ali naquele grande catálogo que eu não sei quem alimenta. Então, isso aí eu jogo para a área da saúde. Então, se eu sou uma médica, não seria, porque eu não tenho, cada um com seu talento, né? Se eu sou uma médica, situação hipotética, e eu preciso dar uma solução para determinada doença, eu vou me fazer valer de todo o meu conteúdo na minha inteligência humana, pesquisado e aprofundado ao longo da minha experiência, e otimizar o meu tempo para buscar resultados. E a senhora, doutora Thalita, como é que a senhora vai nesse ponto? Eu acho que a inteligência artificial usada para a saúde, ela é sensacional. Né? A gente antigamente tinha exames que levavam dias, meses para ficarem prontos, e hoje você mal sai do laboratório, pega seu celular e o resultado do seu exame está aqui. É mais demorado você marcar o retorno no médico do que você conseguiu o resultado do seu exame. O uso da tecnologia e da própria inteligência artificial no âmbito da saúde, ele é sensacional, porque você tem, por exemplo, hoje, uma taxa de sobrevida e de cura altíssima em diagnósticos de câncer por causa da rapidez do diagnóstico, que você não tinha 20 anos atrás, né? São exames laboratoriais mais modernos, são cirurgias realizadas por robô, técnica robótica, são diversas ferramentas que estão a favor da própria saúde mesmo, por causa da inteligência artificial. E aí aqui eu vou fazer uma confissão. Um colega meu comentou comigo que ele pegou o exame de sangue dele e botou no chat. Eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o meu exame de sangue, botei no chat e falei bem assim, me diz se eu tô bem ou se eu vou morrer. E ele olhou e falou bem assim, sua vitamina... Quantos anos eu tenho, né? Né? Sua vitamina D tá baixa, seus outros... essa taxa aqui significa tal coisa e tá tudo bem. Você está relativamente saudável. Recomendo que volte no seu médico. Então, sei lá, o meu era um exame de sangue rotineiro, mas para quem tá nervoso, tá fazendo um exame, tentando descobrir uma doença um pouco mais grave... Não sei se é bom ou ruim também, né? Se a pessoa for ansiosa, talvez seja ruim. Depende do quão ansioso você for. Pois é, aí você joga lá o resultado e, tipo assim, você pelo menos tem um norte. Tipo, tá, beleza. Aparentemente tá tudo bem. Vou voltar ali no meu médico para confirmar. Mas eu acho que dá uma segurança, dá uma ajuda. Tem muita vantagem na inteligência artificial na saúde. Aproveitando esse gancho, né, deixado tanto pela doutora Thalita como também pela doutora Tatiana, tudo bem, vou pegar o exemplo, né, pegar o exame médico e colocar ali no chat para saber como é que está a minha saúde. Aí de repente aparece lá, você só tem meia hora de vida, alguma coisa assim, né? Eu passo mal, aquela coisa toda. Morre antes. Daqui a pouquinho eu sofri véspera, ali aquela coisa toda, mas não morri. Eu posso processar realmente essa plataforma que me deu essa informação errada? Eu acho que não. Nesse caso, eu acho que quase não. me matou, doutora Juliana. Mas você foi lá buscar, né? Ela não é quietinha. Não é justo. Porque, veja bem, mesmo para diagnósticos, o uso hoje da inteligência artificial é muito grande e é uma questão realmente de tecnologia e de avanços médicos mesmo. Mas o caso do diagnóstico, e aí eu volto a dizer, a IA não poderá substituir o ser humano de forma completa. Por quê? Num diagnóstico, num exame de sangue que você tem alteração, você consegue ter aí 10 motivos diferentes. E ela pode, às vezes, até te dar os 10 motivos diferentes. Você vai continuar sem saber. Você vai precisar voltar no seu médico para ele te explicar. Não pode ter doutor Google, né? Isso não Exatamente. Pode existir. Por isso que o pessoal fala, tô com dor na unha, vai no Google, é câncer. Então, o ideal Google, tudo o ideal é não câncer. ir, mas se você é muito ansioso, mas pelo menos tente perceber que aquilo ali não é o diagnóstico. Aquilo é um prognóstico, aquilo pode ser que seja, né? Quem é que vai dizer? O especialista, é o seu médico. É o seu médico que vai dizer, né? Porque ele estudou para isso, ele entende isso, ele fez o seu exame físico, o seu exame clínico. Foi ele que tocou em você, a IA não pode fazer isso. E algumas coisas são detectadas, por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama recentemente. O exame de toque é muito importante, mas o que te dá uma maior clareza é uma ressonância magnética, é a inteligência, é a tecnologia. Quem permite esse diagnóstico é essa tecnologia. Quando a gente pegou, por exemplo,
Isso aconteceu, quando eu peguei o resultado da minha mãe, eu corri para a internet. E eu sabia que aquilo era uma possibilidade real. Mas, enquanto o médico não me disse, é câncer, não era câncer. Para mim não era câncer. E quando ele disse, é câncer, e aí, o que a gente faz? Trata? Como que trata? De que forma a gente faz isso, né? E aí fomos e fizemos todo o tratamento. E hoje ela está muito bem, graças a Deus. Mas perceba que a inteligência artificial está aí para ajudar, para auxiliar, né? Mas a gente não pode tomar ela como uma verdade absoluta. Às vezes a gente mesmo é que está fazendo essa substituição, substituindo o médico pelo prognóstico que você tem no chat. Então, você tem lá aquilo que te dá uma luz, que te dá ai, tá bom, tá tudo tranquilo, ou então não, eu tenho que prestar mais atenção nisso aqui, mas é para quê? Para você marcar o retorno no seu médico um pouco mais rápido, para você tentar o encaixe para amanhã, porque você tá nervoso. Porque você não vai perguntar pro chat qual é o remédio que você vai tomar. Exatamente. Porque se ele falar, você precisa de um antibiótico, sem receita você não compra. Você também não compra. Não, mas nem isso, Mas né? essa fala da doutora Juliana, quando ela fala assim, você que estudou para isso, eu costumo dizer isso frequentemente. Hoje pela manhã eu recebi uma médica veterinária na minha casa que o meu cachorro estava passando mal desde segunda-feira. Então, aí ela veio me falar qual era a situação, que o animal estava, o que é que precisava fazer, quais os exames. E assim, tem gente que faz assim, não, mas você vai chamar o médico veterinário, você vai chamar... Logo que eu vou... Não, falaram também da mastruz. Eu disse, onde é que eu vou achar mastruz? Eu disse, minha gente, onde é que eu vou achar mastruz no Distrito Federal? Eu tô aqui há 10 anos e eu só encontrava isso quando eu morava lá em Pernambuco. Mas tudo bem. Aí eu disse... Eu vou falar para ela o que eu sempre falei para os outros médicos veterinários que atenderam os meus animais. O que você disser que é para comprar e para fazer, eu vou acatar, porque eu não sei fazer nada. O que eu sei fazer é processar e dar aula. Só isso. Não sei fazer outras coisas, mas assim, genericamente, né? Assim, é só isso. Quem estudou medicina veterinária, quem estudou tudo isso foi você. Então, eu confio em você. Agora, se eu começar a jogar na internet, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, eu não sei, por mais que venha uma resolução ali, tipo, dizendo assim, olha... tem aqui esse resultado do exame, você tem que comprar um remédio, você tem que fazer isso, eu vou fazer o que com isso? Eu não entendo nada. Então, a gente tem que entender as nossas limitações. Eu, enquanto profissional, o que é que eu sei fazer? Eu sei dar aula e eu sei processar. Ok, sei advogar. Tudo bem. Passou disso, eu tenho que realmente procurar quem estudou e estuda para isso, e falo constantemente, e que estuda porque nas profissões que nós temos como advogado, médico e outras, a gente não para de estudar nunca. Eu digo, tipo, passou no curso de Direito, é dormir nunca mais, a menos que você desista. Interessante, né, quando iniciou a abordagem da fase do bem da inteligência artificial, o que veio logo à mente foi justamente naquele período da Covid, em que o mundo, de alguma forma, precisava encurtar tempo para poder salvar vidas, isso para poder produzir a vacina, que pelo tempo, colocar aqui, regimental, né, pelo tempo necessário, era o quê? Precisaria de 6, 7 anos para, enfim, para fechar realmente uma vacina. E por conta da tecnologia, inteligência artificial, foi possível, então, abreviar, portanto, aí esse tempo. Esse aqui é o ponto bom, ou seja, da inteligência artificial, ou seja, a gente falar mais da inteligência artificial e não acabar com a inteligência artificial, até porque quem quiser nunca vai conseguir, né, doutora? Não tem como, né? Não tem como, faz parte da nossa realidade. E quando você toca nesse assunto, por exemplo, da Covid... a gente percebe o quanto a inteligência artificial ela pode ser utilizada em todos os campos. Na área da educação, ela é fundamental também. Na área de pesquisa, ela foi fundamental para que a gente conseguisse essa vacina. Sim. Agora, a gente já tem aqui no Butantan o desenvolvimento da vacina da dengue, que tem matado tanta gente no nosso país. Então, ela pode ser utilizada de forma boa e ela vem sendo utilizada de forma boa, e essa evolução também acontece para as coisas boas, né? A gente tende a focar um pouco mais
naquilo que não é tão bom, mas o maior exemplo que tivemos, eu acho, foi exatamente esse, na época da Covid, o quanto ela ajudou na área da educação, na área da formação, especialmente na área de pesquisa, para que a gente tivesse uma vacina de forma tão precoce e que realmente resolvesse o problema, né? Hoje a Covid é uma doença, Sim. mas nós vivíamos com um pavor daquilo, porque a gente não sabia o que era. E era sentença, né? de morte, né? Não, peguei e ouvia. morri. Eu mesmo, quando peguei, falei, aí, pessoal, divide o que tiver e tchau. Se eu peguei, foi assintomático, porque eu driblei a Covid. Eu quase morri com aquela. Bem, como o nosso tempo já se encaminha para o fechamento, vamos fazer o seguinte, ainda sem ser as considerações finais, doutora Tatiana, eu começo com a senhora. Fique à vontade em 3 minutos e meio, 4. Meu A Deus, senhora quanto deixar pouco tempo, doutora. Eu fico até com vergonha de considerar só esse tempinho para a senhora, né? Mas para a senhora expor aquilo que a senhora, às vezes a senhora fez alguma anotação, um ponto que a senhora, opa, esse ponto aqui, você vai cair lá para a gente poder debater, e de repente eu não tive a capacidade de chamar esse tema, e a senhora, por favor, a senhora pode, nesses 4 minutos, ficar à vontade. Já aumentou o tempo. 3 minutos tá bom, 3 minutos e meio, mas a senhora fica à vontade. Pode ficar à vontade. A gente só... Então, em relação a esse tema, ele é amplo e a gente sempre vai ter novas situações para buscar sempre adaptação. E eu volto na questão básica, a questão básica que a doutora Thalita falou do analfabetismo digital. E o Brasil tem alguns fenômenos um pouco estranhos, né? Porque assim, a gente genericamente conseguiu alfabetizar digitalmente quase toda uma população, mas tem muita gente que tem problema de interpretação, que é alfabetizado basicamente, não é totalmente alfabetizado, porque às vezes está lendo determinado assunto, entende de forma pessoal, não debate, apenas repassa a informação e leva tudo isso para a inteligência artificial. E eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que isso se resolve com a lei. Aí, mas que lei? Eu digo a leitura. Porque a gente tem que a gente tem que regredir para poder progredir. Porque muitas vezes a pessoa começa a falar assim, mas eu vou fazer um curso de inglês. Mas você sabe separar a sílaba em português? Você sabe formular uma pergunta para levar para a inteligência artificial, para perguntar ali para aquele chat de forma correta? Você sabe o que é que você está falando? Então, a gente tem que, antes de estar pensando nessa evolução, a gente tem que retroceder um pouco e voltar para a base. Voltar para a base e trabalhar em paralelo com a evolução. Eu não vou voltar para a máquina de escrever e estar lá datilografando, ir para o mimeógrafo. Não vou voltar lá para os anos 80. Não vou voltar para os anos 80. Mas também eu não posso eliminar tudo aquilo que os nossos antecessores fizeram a construção. Mas eu não vou usar o livro físico, que não use o livro físico, mas que não substitua a leitura, porque a leitura ela é a base de tudo. A leitura ela é a chave de você conseguir abrir as portas para o conhecimento. Então, é basicamente isso, porque o que é que a gente vê no uso da inteligência artificial? A gente vê profissionais no direito, a gente vê estudantes e de outras áreas também que simplesmente joga a pergunta, recebe a resposta, muitas vezes nem lê e passa adiante. Aí passa adiante, eu recebi, também não li e vou passando adiante. E quando você vê aquilo ali já virou um grande telefone sem fio e ninguém leu. Vamos agora com... Perfeito, doutora Tatiana. Deixa eu buscar também a doutora Thalita. Também com 3 minutos e meio, 4 minutos. A senhora fique à vontade, o tempo é da senhora. Obrigada. Eu vou fazer até uma observação em relação ao que a doutora Tatiana falou. A leitura é tão importante que a inteligência artificial lê, né? Ela é alimentada, ela tem fundamento... Ela cresce com a leitura. Com a leitura, né? Tanto da primeira base de dados dela, como aquela que a gente vai gerando toda vez que usa. Então, é extremamente importante. A inteligência artificial, aí, ela é um fato, ela está aqui, ela não vai sair daqui, como a doutora Juliana falou, como a gente falou várias vezes aqui.
O que a gente precisa, de fato, é de uma regulamentação clara. Eu acredito que essa regulamentação vai ser sempre insuficiente, porque como toda tecnologia, ela vai evoluir muito mais rápido que o nosso processo legislativo. Então, a gente vai estar sempre atrasado do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de garantia de direito. E o uso adequado da inteligência artificial passa, de novo, como disse a doutora Tatiana, pelo uso da nossa inteligência humana, né? Da nossa capacidade crítica de fazer uma pergunta, de obter uma resposta, de fazer um senso crítico naquilo que a gente está submetendo a uma inteligência artificial, para que ela seja usada de uma forma proveitosa. Então, eu acho que o nosso ponto, enquanto usuário de inteligência artificial e enquanto jurista, é tentar buscar sempre um uso adequado dessa inteligência para facilitar a vida, para agilizar o processo, né, para automatizar determinadas rotinas que são mecânicas, com um senso crítico. E do ponto de vista da aplicação da norma mesmo, a gente tem que estar preparado para interpretar isso, porque novas problemáticas com o uso da inteligência artificial vão surgir, né? E a gente tem que conseguir não só fazer um prompt, dar um comando, a gente tem que conseguir resolver esse problema de uma maneira muito humana, muito técnica também. A gente tem hoje algumas discussões, ficou famoso um personagem chamado Marisa Maio, que ela tem um programinha de videozinho online, de auditório. Né? Quem é o dono da Marisa Maio? É a pessoa que escreveu o prompt ou é a inteligência artificial que gerou o personagem? Então, o projeto de lei que está vindo, ele nem fala disso. E como é que a gente vai resolver isso se isso virar uma disputa judicial? Isso é o aspecto humano, que ele não pode nunca ser deixado de lado. É interessante a observação da senhora. Deixa eu buscar também com a doutora Juliana, também uns 3 minutos e meio, 4, para a senhora deixar aqui assentado no nosso debate o que a senhora entende ser interessante e importante, doutora Juliana. Walter, esse assunto a gente pode vir aqui 10 vezes e falar sobre ele 10 vezes, a gente não esgota ele, né? A gente não consegue falar sobre tudo isso. Mas é importante que a gente traga esse debate. A própria Câmara dos Deputados, o próprio Senado Federal fez várias audiências públicas, exatamente para a gente conseguir entender até onde isso afeta o nosso cotidiano, a nossa vida privada, o nosso dia a dia, né? Então, o projeto de lei é um projeto de lei interessante, ele é necessário, tem que ter, né? A gente precisa de uma regulamentação mínima que seja para a gente conseguir uma responsabilização. E, ao final, tudo isso vai desaguar no judiciário. Todos esses problemas serão resolvidos no judiciário, né? Então, eu acabo trazendo aqui um assunto que é comum para mim também em sala de aula, que é essa ideia que a gente tem de que o judiciário está legislando, né? Tem muita gente falando isso, o senso comum, tem muita gente tendo essa ideia, mas a gente precisa entender que esses problemas desaguam sempre no judiciário. O judiciário depende de um poder legislativo que é moroso, né? Então, hoje, por exemplo, os problemas que a gente já tem que são trazidos pela inteligência artificial, eles são resolvidos e aí a gente está criando jurisprudências para conseguir resolver os novos problemas. Perceba que a gente está falando de uma legislação futurista. A gente está falando de problemas que ainda não existem, que a gente não consegue sequer prever que eles vão existir. Mas eles vão existir, e quando eles existirem, eles vão desaguar no nosso judiciário. Então, o tema é realmente um tema controverso em si, porque, como eu falei, ele vai atingir todos os nossos direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Desde o seu direito de imagem até o seu direito de ir e vir. Por quê? Porque se utilizado pela própria força policial, pelo próprio Estado, um reconhecimento facial, e isso tiver um erro, você pode ser preso. Até você provar que você é você, né? Já passou por muito. Então, a gente precisa entender que isso afeta todos os campos do nosso direito, todos os campos da nossa vida cotidiana, que a gente precisa de uma legislação, pelo menos para dar um norte para o nosso judiciário, para tentar resolver esses problemas. E é uma legislação que vai ter que ser atualizada com o tempo, porque a gente vai estar sempre correndo atrás das atualizações que a inteligência artificial traz para o nosso dia a dia. Pois bem, nós já estamos nos encaminhando para o fechamento deste debate tão importante, né? Realizado aqui
na Rádio Justiça, no Justiça na Tarde, quando aqui estão aqui conosco nesse debate, as doutoras Thalita Melo Badra, que é advogada com especialização em processo civil, graduação em ciências jurídicas e sociais, ela que também é mestranda em processo constitucional. Doutora Thalita, foi um privilégio, um prazer receber a senhora nesse nosso debate. Com certeza será o primeiro de muitos debates que nós já estamos, portanto, realizando. E é muito importante levar, debater, fazer com que o ouvinte está do outro lado interagindo, que ele também debata dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família, com os amigos, porque é assim que se processa, é assim que se encontra, portanto, uma solução ou próximo de uma solução deste tema tão caro, tão importante e acima de tudo, né, moderno e que, de alguma forma, se transforma por questões de segundo. Está aí, portanto, o desafio de como realmente encontrar uma legislação apropriada para essa questão. Agradeço muito pela gentileza da senhora conosco e muito contribuiu para que pudéssemos enriquecer os nossos conhecimentos, doutora Thalita. Eu que agradeço, Walter. Tanto a possibilidade de falar um pouquinho como de aprender com essas duas advogadas excelentes sobre esse tema que é tão novo, tão urgente, tão necessário. Eu estou completamente à disposição para novas trocas de ideias. Ótimo. Adorei, foi uma excelente tarde. Ótimo. Eu também cumprimento a doutora Tatiana Gomes, doutora Tatiana, ela que é advogada, professora universitária, ela é membro das comissões de assuntos constitucionais e também de ensino jurídico. Ela também conosco, nos abrilhantando com os seus conhecimentos, enriquecendo, portanto, aqui esse debate, com certeza motivando a população também a fazer o mesmo. Só temos que agradecer a senhora por essa gentileza, doutora Tatiana. Walter, eu que agradeço, faço também das palavras da doutora Thalita minhas palavras, e essa tarde foi muito proveitosa e estou à disposição para enriquecer o debate de questões futuristas, como falou a doutora Juliana, porque quando ela falou em questões futuristas, eu me lembrei do desenho dos Jetsons, que a gente ficava vendo o disco voador, o robô, a empregada robô. Hoje a gente tem aspirador de pó robô e essas tecnologias. Então, a tecnologia ela nunca vai ser estática e o ser humano também. E graças a Deus, o ser humano não ser estático, é que me coloco à disposição para contribuir com os próximos debates. Muito bom. Doutora Juliana Alves Serpa, né, como eu disse, também professora. Também muito obrigado, doutora Juliana, pela gentileza, pelo carinho, enfim. Com certeza outros debates virão. O convite já está formulado tanto para a senhora como também para as demais doutoras, né? Doutora Tatiana, doutora Thalita, porque é importante, né, que a população, de alguma forma, vê esse fomento, essa discussão, e ela entende realmente o que está acontecendo, o que poderá realmente, portanto, aí acontecer. E é uma ferramenta que está à disposição de todas as pessoas. Basta, portanto, que elas sabem, de alguma forma, utilizá-las. Isso quando nós falamos, portanto, na inteligência do bem, né? Inteligência artificial do bem, e as pessoas também se defenderem da inteligência artificial do mal. Agradeço muito a senhora pela gentileza. Eu que agradeço, Walter. É sempre um prazer vir aqui, é sempre um prazer esse bate-papo. Como a doutora Thalita falou, a gente vem e a gente sempre aprende, né? É muito bom ter ver como a outra pessoa enxerga, como outras pessoas enxergam, né? Isso aqui talvez abra um horizonte para quem está estudando sobre o tema, né? Para os nossos alunos mesmo, para quem quer fazer um TCC, por exemplo, um tema parecido, né? Talvez abra aí um horizonte. Nós estamos animados até com a possibilidade dessa legislação. Difícil sair esse ano, né? Ano de eleição, ano que vem, então eu acho que isso pode ser empurrado, essa morosidade pode aumentar um pouco, mas é importante que a gente faça isso e eu fico sempre agradecida por vir e por dividir um pouco aqui para bater esse papo com vocês. Muito obrigado, doutora Juliana. Muito obrigado, doutora Thalita. Doutora Tatiana também, muito obrigado. Muito obrigado especialmente a você aí que ficou conosco e vai continuar sintonizado na nossa emissora. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a ancoragem do programa, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelin. Muito obrigado, boa tarde
e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.